Olá a todos, eu me chamo Silvana, estarei lecionando a disciplina de Introdução ao Cálculo Numérico, ao curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade à distância. Eu sugiro a todos os alunos que possam estar acessando o ambiente virtual para dar uma olhada na ementa e ver o que a gente vai estar estudando durante todo esse curso. Hoje a gente vai começar a aula falando de algoritmo e lógica de programação. O material já está disponível, então para que vocês possam estar dando uma olhada, estudando. Então, nessa primeira aula, a gente vai estar vendo definições de algoritmos, forma de representação de algoritmo, tipo de dados, operadores, estrutura de decisão e repetição. E o que é um algoritmo? Qual é a definição de algoritmo? Algoritmo é a especificação da sequência ordenada de passos que devem ser seguidos para a realização de uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade. Então, você tem um problema a ser resolvido, você tem uma tarefa a ser resolvida, a ser realizada, e você segue passos a fim de realizar esse objetivo, esse problema, resolver esse problema ou essa tarefa. Esses passos a serem seguidos, isso a gente dá o nome de algoritmo. Nessa disciplina, em particular, a gente vai estar falando de algoritmo que vai estar resolvendo um problema no computador, um código escrito no computador. Então, antes da gente estar escrevendo esse código literalmente no computador, no software, a gente vai estar montando o nosso algoritmo e então implementando esse algoritmo para a resolução do nosso problema no computador. Então, quais são as formas de representação de algoritmo? Então, dentre tantas formas de representação do algoritmo, a gente vai estar falando de algumas formas de representação. A primeira forma de representação, então, que a gente vai estar falando, vai ser a descrição narrativa. Nessa descrição narrativa, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Então, por exemplo, a gente tem um cálculo da média de um aluno. Então, quais são os passos a seguir para a gente conseguir calcular a média de um aluno? Então, o primeiro passo, obter as suas 2 notas de prova. Então, suponhamos que um aluno tem 2 notas, a gente quer a média dessas 2 notas. O primeiro passo, a gente precisa obter essas 2 notas de prova. O nosso segundo passo é calcular a média aritmética dessa prova. Então, o que a gente quer é a média aritmética. Então, dadas as 2 notas, o segundo passo agora é calcular a média aritmética. E o terceiro passo, aí dado a média aritmética, o terceiro passo é se a média for maior que 7, a gente tem o quarto passo, o aluno foi aprovado. E o quinto passo, se não, ele foi reprovado. Então, esses são os passos para a gente calcular a média de um aluno dado 2 notas. Essa é a descrição narrativa. Além da descrição narrativa, a gente tem um fluxograma convencional, que é uma outra forma de representação de algoritmo. O que é um fluxograma convencional? É uma representação gráfica de algoritmos. Então, a gente tem um exemplo aqui, referente também ao cálculo da média de um aluno. Você tem aí essa representação, a representação gráfica, você tem o início, N1 e N2 são as notas, nota 1 e nota 2. Depois, dado as notas, você tem o cálculo da média aritmética, que vai ser N1 mais N2 dividido por 2. Então, você vai ter o resultado. Dado o resultado, média, se a média for maior ou igual a 2, você tem as seguintes situações. Se a média for maior ou igual a 7, se essa condição for verdadeira, você tem que o aluno vai ser aprovado. Se for falsa, você tem a reprovação do aluno, e aí finaliza o seu algoritmo. Uma outra forma de representação de algoritmo tem a representação do pseudocódigo, certo? Esse pseudocódigo, ele assemelha-se bastante à forma em que o programa são escritos. Então, você tem a estrutura como você vai estar implementando no software ou no código que você vai estar utilizando para escrever o seu programa, o seu algoritmo. Então,
como serão esses procedimentos, né? Como é o procedimento do pseudocódigo? Você tem aí, para o mesmo exemplo anterior, que é o cálculo da média, você vai ter o algoritmo, que é o algoritmo em cálculo média, você está identificando, nomeando o algoritmo. Depois da nomeação, você vai ter as variáveis, a gente precisa declarar quais são as variáveis envolvidas nesse problema. Nesse caso da média, vai ser N1, N2, N1 sendo a nota 1, N2 sendo a nota 2, você tem a média. E essas variáveis são variáveis reais, certo? Então, são números reais, serão números reais. Então, depois que você especifica as variáveis, você tem um corpo agora do algoritmo. Nesse corpo do algoritmo vai ser o procedimento que você vai estar utilizando para calcular a média. Então, ele vai ler N1 e N2, que são as notas do aluno, depois ele vai calcular a média, então ele vai tomar uma decisão. Se a média for maior ou igual a 7, então escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Então, você tem o fim sim, que é o fim da condição, e depois o fim do algoritmo. Essa forma de representação do algoritmo vai ser a forma que a gente vai estar utilizando nesse curso para resolver os problemas e dar prosseguimento aos outros conteúdos. Ok? Então, depois disso, a gente tem os tipos de algoritmo. Então, a gente estudou aí a definição de algoritmo, a forma de representação dos algoritmos e agora, quais são os tipos de dados do algoritmo. Os tipos de dados do algoritmo são aqueles dados que são inseridos no seu algoritmo, né? Então, você tem os dados numéricos, que são números inteiros e números reais. Os números inteiros são escritos sem ponto, e os números reais são escritos com vírgula, com ponto. Então, o inteiro, por exemplo, aí, o número 1, quando você quer representar o número 1 de forma inteira no algoritmo. De forma real, você tem 1.0. Além dos dados numéricos, você tem um dado literal. O que é o dado literal? São dados que a gente chama de strings, certo? São palavras que podem ser escritas no seu algoritmo, frases que são escritas no seu algoritmo. Então, essas strings são representadas entre aspas. Nesse exemplo, a gente tem 1.0 real, ok? Esse aí é uma string, ele vai estar lendo aí essa string. E tem os dados lógicos, que a gente também chama de booleano, que eles são os dados que trazem as condições de verdadeiro e falso. Esses dados eles são representados entre dois pontos. Então, verdadeiro, V entre dois pontos e F entre dois pontos. Então, só para a gente fazer uma revisãozinha. Então, os dados numéricos, só para a gente fazer uma revisão desses tipos de dados, a gente tem os dados numéricos, que podem ser inteiros ou reais. Tem o dado literal, né, que são frases escritas, que a gente chama de strings, e tem os dados lógicos, né, que você vai ter as condições de verdadeiro e falso nos dados lógicos. A gente vai estar falando mais à frente desses tipos de dados. Além dos tipos de dados, a gente também vai ter os operadores. O que são os operadores? Operadores são elementos funcionais que atuam sobre operandos e produzem um determinado resultado. Então, você tem as operações aí, aritméticas, que a gente vai estar inserindo no nosso algoritmo. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que 3 mais 5, quando você insere no seu algoritmo, os operandos são os números, que nesse caso são os dados inteiros, 3 e 5, e o operador é o símbolo aí de mais, né? É a operação, que é a operação de adição. Esse aí é o operador do nosso algoritmo. Então, tipos de operadores. Quais são os tipos de operadores que a gente vai estar utilizando nos algoritmos, né? Então, os operadores aritméticos, que é a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão
e o exponencial. Observem aí na tabela que os sinais de multiplicação e o divisão e o exponencial têm uma representação bem diferente do convencional, principalmente a multiplicação e a operação exponencial. Então, a multiplicação é um asteriscos e o exponencial é um asteriscos duplo. Além dos operadores aritméticos, a gente tem os operadores lógicos. Esses operadores lógicos são operadores de tomada de decisão. Então, o operador OU, a operação é de adição. No operador I, a operação é de subtração. E no operador NÃO, a operação é de multiplicação. Além desses operadores, a gente tem um operador relacionais. Ele relaciona dois operadores. Então, um operador é a operação de igualdade, o operador é igual. Então, você tem a operação de diferença, tem o menor ou igual, maior ou maior ou igual. A gente vai estar fazendo exemplos a fim de exemplificar mais esses operadores. Então, a gente viu a definição de algoritmo, a gente viu algumas formas de representação de algoritmos e a gente viu alguns tipos de operadores que são utilizados nos algoritmos, certo? Agora a gente vai falar de estrutura de decisão e repetição. Uma estrutura de repetição permite que uma sequência de instruções comandos sejam executadas várias vezes, até que uma condição teste seja satisfeita. Então, essa estrutura de repetição, ela leva a laços no algoritmo, certo? Então, você tem procedimentos a serem seguidos e esses procedimentos, eles podem ser repetidos formando um laço. Então, são estruturas de repetição. E a cada repetição, você tem uma decisão, você pode ter uma decisão a ser tomada no algoritmo a fim de resolver o seu problema. Então, algumas dessas estruturas a gente vai estar falando aqui. Então, uma dessas estruturas de decisão e repetição é a estrutura repita até, ou if, then, else. O algoritmo fica executando as instruções que estiverem dentro do laço até que o teste seja verdadeiro. Então, um exemplo genérico aí que a gente tem é o seguinte: como é que você monta um algoritmo com esse tipo de estrutura de decisão e repetição? Você tem o nome do algoritmo, a identificação do algoritmo, você declara as variáveis e aí você tem o início do algoritmo, que são algumas instruções iniciais. Aí você tem a condição, né? Se tal condição for obedecida, então execute a instrução 1. Se não, que é o else, execute a instrução 2 e finaliza o algoritmo. Então, é uma estrutura de decisão, condicionada ao se e ao if. Uma outra estrutura também de decisão e repetição é enquanto faça, que é o while. A repetição, o laço, se encerra quando a condição teste for falsa. Então, vamos ver um exemplo. Então, um exemplo genérico aí, você monta o seu algoritmo da seguinte forma: o nome do algoritmo para identificar, a variável, você declara as variáveis que serão utilizadas nesse algoritmo, e aí você tem o início, você tem umas instruções iniciais, o while, enquanto o teste que você propõe aí for obedecido, faça. Aí você tem a instrução do algoritmo, né? São os passos a serem feitos se esse teste for obedecido. Aí ele vai estar executando esse laço enquanto esse teste for obedecido. Quando esse teste for falso, então ele finaliza esse laço. Então a gente finaliza a aula de hoje. A minha sugestão é que vocês acessem o ambiente virtual, deem uma olhada no material que está disponível, participem dos fóruns para tirar as dúvidas. Até a próxima aula e tenham bons estudos.